O poder da vulnerabilidade. Eu tava vendo as palestras dessa Brené Brown que o pessoal tava me recomendando, falando sobre esse assunto. E vou começar mostrando a visão dela, que seria o poder da vulnerabilidade da perspectiva feminina, para depois avançar na perspectiva masculina. O que ela fez foi passar alguns anos estudando fenômenos relacionados à vergonha, entrevistando pessoas, falando basicamente de problemas pessoais delas com elas. E ela fala de como as pessoas que assumem a própria vulnerabilidade são as que têm os melhores laços. Que existe uma relação entre você assumir a própria vulnerabilidade e você se sentir digno. Quando você se sente digno de pertencer às coisas, aos lugares, de ser amado, você tem mais facilidade de admitir as suas imperfeições. Você tem mais facilidade de assumir, de vestir a máscara do imperfeito mesmo. E de formar laços com base nessas imperfeições. Tem uma relação muito forte com o que eu falei sobre os vídeos das mães solteiras. Que, pra variar, vocês entendem errado, né? Mas que aquelas pessoas que têm defeitos aparentes externos inegáveis, elas têm uma razão para se articular com os defeitos dos outros. Porque quando você tem um defeito que é reconhecido, não tem como ela não assumir. Quando eu falo sobre isso, eu penso sempre numa frase que eu ouço muito das mulheres como a justificativa final e suprema para elas não quererem se dedicar ao marido, para elas não quererem fazer o suporte de um marido provedor. Que é, eu não quero depender de ninguém. Ela quer ser totalmente invulnerável, totalmente impenetrável. E assim, em primeiro lugar, eu acho que é muito estranho você querer entrar numa relação pra vida inteira com uma pessoa. E a primeira mensagem é a de eu não preciso de você. Sabe? Que é aqueles que entram na relação com a mensagem eu preciso de você têm relações mais saudáveis do que aqueles que entram na relação dizendo eu não preciso de você. Claro, também dá pra você ter uma relação super líquida dessas de que ninguém se importa com ninguém e vai ser ótimo, mas ótimo enquanto durar. Durar pra sempre já é outra história. Mas eu acho que dito assim, faz muito mais sentido da perspectiva das mulheres do que dos homens, porque realmente os homens são atraídos pelas vulnerabilidades femininas que a gente é capaz de suprir. Em parte porque se você não precisa da gente, a gente não tem como a gente sossegar e não ter medo de você trocar a gente, a menos que a gente não ame vocês. Então assim, a relação em que a mulher fala assim, eu não preciso de você, vamos ter uma relação em que eu não tenho necessidade de você, é a relação em que o cara também não pode ter necessidade da mina. Que é a relação em que ele não a ama. É a relação em que ele nem tem ciúmes dela, porque dane-se, entendeu? Ele não tá nem aí pra ela. E o homem é mais ambíguo, né? Mas assim, o homem mostra a sua vulnerabilidade à fêmea com esses papos de gado, sabe? A mina mostra mais deliberadamente, diretamente. Eu acho que muitas vezes, sabe, quando as meninas estão agindo de uma forma imatura, mesmo que seja em nome da revolução moderninha, que elas estão agindo como mulheres, demonstrando a vulnerabilidade delas, e daí você consegue engajar com ela. Você vê, nossa, essa menina tá perdida, ela tá falando um monte de coisa que não faz sentido. Ela tá assumindo a própria vulnerabilidade de certa forma, mas é claro, depois você vai falar com ela, pode ser que não seja bem isso, e ela vai brigar com você. Mas às vezes pode ser só porque você que chegou sem demonstrar a sua vulnerabilidade, porque você chega lá, ela tá demonstrando a vulnerabilidade dela, você não pode chegar lá e aproveitar que ela abriu a guarda pra socar a cara dela, entendeu? Mas o ponto é como que a gente se articula pelas faltas e pelos defeitos uns com os outros. Eu acho isso essencial. Mas isso é a parte feminina. Agora vamos pra parte masculina. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é como que os humanos são capazes de distinguir no outro traços de submissão, de inferioridade, traços que entregam o outro, que facilitam que você vença o outro. São, tipo, uma vulnerabilidade extrema. Sabe quando o cara olha pra baixo, assim, sabe? Que dois caras se olham e alguém olha pra baixo primeiro. Você pensa assim, ué, mas como que evolui um traço que é de demonstrar a vulnerabilidade, de demonstrar a fraqueza? Justamente porque isso vai fazer ele sobreviver. Porque o outro cara não vai atacar ele. Pensa que os humanos têm um monte de traços herdados que entregam nossas vulnerabilidades para os outros humanos. E é porque a gente se articula através disso. É porque quem não entrega vulnerabilidade alguma, a gente nem é capaz de confiar. É um psicopata total. O cara tá fadado a se isolar. Porque ninguém confia em alguém que não confia em ninguém. Entendeu? Outra coisa que é muito essencial nos humanos. O branquinho dos olhos. Você vê todos os primatas por aí, você olha pro olho dele, você não consegue saber direito pra onde ele tá olhando. É tudo preto. É de propósito. Se você vê onde o outro bicho tá olhando, você consegue agir melhor, lutar melhor contra ele. Se você não conseguir ter a informação de pra onde ele tá olhando direito, é mais difícil lutar. Os humanos, e isso é uma coisa que todo mundo meio que concorda que com certeza tem a ver com a caça. Os homens, eles conseguem ver pra onde cada um tá olhando e se organizar muito, instantaneamente, através disso, que é uma informação
que facilita que você ataque o outro, mas também facilita, a mesma informação que facilita que você ataque o outro, facilita que você se articule sem violência com o outro. Seja o cara mais forte não batendo no mais fraco porque ele recebeu o sinal visual garantido de submissão, seja porque são dois caras que estão caçando juntos um outro bicho, e ele vê que o cara tá olhando pra aquele lado e ele descobre que tem vindo alguma coisa de lá, ou ele consegue cobrir o flanco do cara, sabe? Oportunidades de articulação em geral. Sabe todos os traços que o Metaforando no canal dele vai lá e fala? Tipo, que você fala alguma coisa e o seu nariz coça. Cara, pra mim isso é necessariamente sinal de evolução por causa dessas coisas. Porque quem não tinha esses traços morreu. Porque ninguém conseguia confiar no cara. Porque o cara não entrega. Você vê a vida inteira da pessoa e ela não dá. Ela não te dá informação sobre o que ela tá sentindo. Você nunca consegue entender. Você nunca consegue prever. Ela é uma pedra, uma parede. Mano, não é bom pra vida social. Não tem como ter vida social sem essa articulação da vulnerabilidade de um com a vulnerabilidade do outro, e aquele que se recusa a assumir as vulnerabilidades que ele tem pra se articular com as vulnerabilidades do outro, vira um tirano. A história de você precisar ser independente acima de tudo, ela é uma desculpa pra você ser ultra mega egoísta e não fazer nada nunca pra ninguém. É só assim que eu consigo ver. Porque é óbvio que você é vulnerável. É óbvio que você vai ser dependente. Você nunca vai ser independente. Você não vive na montanha sozinho, com águias e serpentes. Entendeu? Aqui, mano, você depende do cara não atravessar o farol vermelho e te atropelar, entendeu? Todo dia você sai na rua, você depende de um monte de caras não olharem no celular e apertarem o acelerador na hora que não devia, cruzar no farol vermelho e te matar. Ah, mas eu não quero depender de homem. Do homem que te ama e que faz 20 anos que tá com você e que a lei dá o dinheiro se você precisar, entendeu? Eu entendo que, e assim, vendo da perspectiva do cara, é muito, assim, dá raiva quando a mina chega com esse papo de que não quer depender do cara, porque você fala, mano, você não depende do cara. Você só depende da polícia ir atrás da casa do cara e ferrar com o cara, entendeu? Mas você não depende do cara. O cara que depende de você não chamar a polícia mais do que você depender dele. Ah, o homem mais forte. Mas a polícia é mais forte e ela tá do seu lado. Eu acho que daí a parte que os caras não levam em consideração o suficiente é o seguinte, eu convivi com mina o suficiente pra saber. Elas não querem ser golpistas num nível que assim, é intolerável. Ela prefere trabalhar que nem uma doente condenada, se ferrar, do que ser vista por todo mundo como uma golpista. E... então... eu acho que a mina já tá fazendo as coisas na relação, planejando pra o cara divorciar dela e ela continuar de boa. Tipo, esse é o jogo das minas. Elas jogam assumindo que vai tomar divórcio. Então elas só ficam enquanto é bom, enquanto elas lucram, enquanto elas crescem. Qualquer sinal de problema, elas têm que sair porque elas estão sozinhas a priori. Porque não existe casamento na cabeça delas. Existe um cara que tá com ela enquanto tá com ela e ele larga depois. E ela vai ter que jogar o jogo a partir disso. Outro argumento que eu vejo as meninas falando é elas perderem... que tipo, depois que acabar o filho crescer e tudo mais, daí elas não vão ter nada pra fazer, entendeu? Sei lá, tudo bem, é verdade, mas aí fica assim, tá, beleza, então pra mulher evitar o tédio aos 60, então vamos f*** todo mundo. Vamos acabar com a família, acabar com o marido, acabar com os filhos, porque a mulher não quer ficar entediada aos 60, sendo que tem hoje em dia Netflix, videogame, um monte de coisa pra fazer. É difícil, e é uma coisa que, quando eu falo essas coisas, elas são muito da perspectiva do cara, né? E eu sempre tento pegar a perspectiva da mina também, e daí eu fico tentando inventar um monte de moleque pentelho enchendo o saco por isso. Porque eu não acho que as minas fizeram bem o trabalho de mostrar a própria perspectiva delas. Eu não acho por aí isso com frequência. Então sobrou pra mim, velho. Sobrou pra gente. Porque se a gente não entende a perspectiva delas, a gente não entende direito o negócio inteiro. Precisa ver, velho. Então eu falo isso porque, tipo, eu quero que vocês entendam que existe uma duplicidade aí. Tipo, por um lado, parte de mim não tem a menor tolerância com essa coisa das minas quererem dizer que elas querem ser independentes e tudo mais. Mas o outro lado de mim sabe que, tipo, olha, eu sei que eu sou um cara e que, mano, eu nem tenho condição de ver direito essa perspectiva das minas com essa coisa, entendeu? Então, eu reconheço que deve ter alguma coisa aí mais justa do que o que eu tô vendo. Eu acho que isso dá pra fazer, pelo menos. Mas, mano, eu sinceramente acho que até tem uma duplicação simbólica do problema aí, que a mina que não precisa de nenhum cara, a mina vai construindo tanta armadura em volta dela mesma pra ela ser forte, que não tem nem por onde entrar, simbolicamente. Mas que também junta essa coisa do tipo, como que um cara vai se arriscar a ficar com uma mina que diz todo dia que ela não precisa dele? Que essa é a mensagem que ela quer passar pra ele. Com sustento, dá pra ficar, normal. Mas você não pode amar, né? Óbvio. Você pega e aí você larga quando não tiver mais afim. Esse é o problema. As minas, quando elas agem desse jeito, elas garantem que só existe uma relação possível com elas: objetificação. Se ela vai ser independente, vai largar se estiver insatisfeita, vai fazer só o que quer, não fazer nada do que não quer, etc, etc, etc. Sem tradição, sem regra, sem sagrado, sem nada.
Então o homem tem que fazer o mesmo. O que é isso? Comer e jogar fora. É isso. O tipo de atitude que uma das pessoas, que os homens ou as mulheres assumem antes de começar qualquer relação, isso determina como que o outro vai poder se portar na relação. E eu acho que a gente se adapta. Eu acho que você vai ver a maior parte das relações que durou alguns anos. Assim, às vezes tem um dos caras que chega já tipo, não, vai ser assim. E o outro fala, então beleza, então vamos tentar fazer assim. Acontece, às vezes tá na moda, entendeu? Eu acho que deve ter tido um monte de relacionamento nesses últimos anos que tava na moda deixar a mina mandar mais do que era o normal e daí você fala, tá, beleza, vamos ver então. E talvez antes disso ficava na moda que os caras se mandavam em tudo. E daí vendo o que dava. Eu acho que a gente é maleável nesse sentido. Não precisa ser só de um jeito ou só de outro. Bota duas pessoas juntas numa casa e elas se viram. Precisa de um monte de gente falando besteira em volta pra atrapalhar, na verdade, né? Mas acho que falei o suficiente, né, gente? Então é isso aí. E falou.